Olá, galerinha! Vamos iniciar nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades matemáticas, né? Nós vamos ver os tipos de triângulos, vamos ver os lados das formas geométricas e vamos ver que eles têm classificações dependendo do lado e que os nomes deles também vai depender da quantidade de lados. Então, aqui a professora fala: figuras bidimensionais ou planas são aquelas que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Ou seja, aqui nós não estamos falando dos sólidos, né? Aqueles que têm vários lados. Nós estamos falando somente das figuras planas, aqueles que desenhamos, né? Exemplos: os polígonos, que são os triângulos e os quadriláteros. Vamos estudar juntos algumas propriedades das figuras bidimensionais. Então, todas essas propriedades são das figuras planas, as chamadas bidimensionais. Aqui nós temos o número de lados, né? Se tem 3 lados, chama triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, certo? A forma correta de chamar de 4 lados é quadrilátero, mas nós conhecemos como quadrado, que é o nome da figura geométrica. E aqui nós temos a classificação dos triângulos. Tem a classificação quanto às medidas dos lados, certo? E quanto às medidas dos seus ângulos. O que é ângulo? Vou já explicar o que é. Primeiro, vamos ver aqui quanto às medidas dos seus lados. Olha, se um triângulo ele tem as 3 partes iguais, essa parte e essa parte tem o mesmo tamanho, ele é chamado de um triângulo equilátero, certo? Se o triângulo ele tem todos os 3 lados diferentes, ou seja, esse tem um tamanho, esse tem um tamanho diferente e esse tem outro tamanho, ele é chamado de triângulo escaleno. Lembrando que ele é chamado triângulo porque tem 3 lados, né? E ele tem 2 iguais, que é o caso desse aqui, e um diferente, que é menor, certo? Ele é chamado de triângulo isósceles. Então, os triângulos são classificados dessas 3 formas de acordo com os lados, tá? O tamanho dos lados, a medida. E temos a classificação quanto aos ângulos. Ângulo é essa medida aqui entre as duas arestas. Lembram que é aresta? Então, é essa medida. Então, se ele tem 3 ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90, um triângulo de 90 graus, ele é reto, ó, igual essa figura aqui. Essa figura aqui, ó, ele é reto. Ele tanto é reto na vertical, que é o em pé, como ele é reto na deitada, que é a horizontal. Então, ele faz um ângulo de 90 graus. Então, ele é reto. No caso do triângulo acutângulo, ele tem ângulos menores de 90, ou seja, ele é mais fechadinho, assim, ó, certo? O reto, ele vai ser assim, vê se vocês conseguem entender, né? Retinho. O menor de 90, ele vai ser mais fechado, e o maior, ele vai ser mais aberto, certo? E aqui no caso, os 3, ó, tem 3 lados, todos os 3 são menores de 90. Então, ele é chamado de acutângulo. O triângulo retângulo, ele tem pelo menos um ângulo reto. Então, ele é chamado de triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo maior, é aquele chamado de ângulo aberto, certo?
Agora vamos para a próxima página. Na aula de artes da escola, Lucas fez o desenho abaixo. Olha, o Lucas ele fez essas várias formas, certo? Então, quantas figuras de 4 lados tem nesse desenho? Vamos contar os lados. Rapidinho, bem facinho, que isso aqui nós já vimos lá quando estudamos faces, arestas e vértices no sólido, né? Ou seja, os lados aqui é como se fossem as faces lá. Então, nós temos 1, 2, 3 lados. Não é esse, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Também não tem 4 lados. Ele está me perguntando sobre 4. 1, 2, 3 lados. Até agora, nenhum. 1, 2, 3 lados. Também nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Também não. E aqui, 1, 2, opa, ficou grande. 3, 4 lados. Opa, achamos aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Então, essa figura tem 4 lados. Então, quantas figuras de 4 lados tem nesse desenho? Apenas uma figura. Certo? Quantas figuras de 3 lados tem nesse desenho? Nós vimos, né? Tem aqui uma. Deixa eu trocar a cor para a gente identificar, diferenciar. Uma de 3 lados. Aqui tem 5, não é? Outra de 3 lados. Aqui tem 6, não é? E outra de 3 lados. Então, nós temos aqui 3 figuras de 3 lados, né? 3 triângulos. No caso aqui de um quadrilátero. Descubra quantos lados tem a figura ao lado e depois classifique. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, essa figura tem 5 lados. E uma figura que tem 5 lados nós chamamos de pentágono. E o item D, o que é um hexágono? Nós vimos também na página anterior que o hexágono é um polígono de 6 lados. Heptágono 7, octógono 8 e assim vai. Letra E. Nesse desenho acima existe algum hexágono? Aqui nesse desenho que o Lucas fez. Temos um hexágono? Sim, né? É a figura rosa, ele tem 6 lados, então tem sim. Se uma das figuras que tem 3 lados estivesse desenhada como a figura abaixo, qual seria a sua classificação quanto aos lados, né? Falta a palavra quanto. Lembre, polígonos que possuem 3 lados são chamados de triângulos. Então, nós temos um triângulo equilátero, triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo retângulo. O triângulo que tem 3 lados é o triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero, ele tem que ter os 3 lados iguais a esse daqui, né? Se ele tivesse dois do mesmo tamanho e esse fosse menor, ele já seria um triângulo isósceles, certo? E se tivesse todos os 3 lados diferentes, ele seria o escaleno. Lembrando que estamos falando sobre a quantidade dos lados. E agora, na página 91, nós vamos no Fixando Mais, veja as figuras abaixo. Nós temos aqui um quadrilátero, que chamamos de quadrado. Aqui nós temos deixa eu ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octógono, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono, um triângulo e um retângulo. Quais dessas figuras são quadriláteros? Quadriláteros são as figuras que têm 4 lados. Quais são as figuras que têm 4 lados?
aqui, né? A figura 1 tem 4 lados e a figura 5 que tem 4 lados. Então, marcamos o item C. Segunda, com as peças do Tangram, podemos criar diversas figuras, como mostra o desenho ao lado. Nessa figura, temos quantas peças de 4 lados? Certo? Então, vamos contar. Aqui a gente tem um triângulo, né? Aqui outro triângulo, tem 3 lados, aqui outro triângulo. Aqui outro triângulo, verdinho triângulo. Opa, o laranja, 4 lados. Temos uma. E a amarela, 1, 2, 3, 4 lados. Então, nós temos aqui de 4 lados o laranja e o amarelo. Então, temos 2 figuras de 4 lados. Terceira, no desenho abaixo aparece um barco feito a partir de várias formas geométricas. Quantos triângulos aparecem no desenho? Vamos lá. Vou marcar o X nelas para a gente saber quais são. Uma. Lembrando que triângulo é o que tem os 3 lados. Aqui não é, aqui não é, aqui também não. 2 aqui na outra ponta. 3, né? O verdinho. 4, o rosa. 5, esse vermelho bem grande. E 6 aqui é como se fosse a bandeirinha, né? Pequenininha. Então, temos 6 triângulos. E quarta, observe os triângulos abaixo. Temos aqui, ó, observem que está mostrando a diferença de tamanhos entre o 1, 2 e 3. E no quarto, ele está mostrando aqui o ângulo. Ó. Esse símbolozinho com quadradinho, com ponto, é mostrando o ângulo. Qual desses triângulos pode ser classificado como um equilátero? Qual que é o equilátero? Nós sabemos que esse daqui é o isósceles, né? Esse aqui é aquele, o mouse, aquele do ângulo reto. Só um minuto que eu vou explicar para vocês quais são, tá? Esse daqui, ele é equilátero, né? Que tem 3 lados iguais. Esse daqui é o escaleno, que tem os 3 lados diferentes. Esse daqui é o isósceles, que tem 2 lados iguais e um diferente. E o quarto, ele é da classificação do ângulo, que ele é um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui como triângulo equilátero o primeiro, que é o item A, certo? E a quinta e última, observe os triângulos ao lado. Indique uma característica comum entre eles. Item A. Possuem um ângulo maior que 90 graus. Os 3 têm ângulos maior do que 90 graus? Não. Os 3 têm ângulos menores, ó. Aqui é menor, menor e menor. Aqui tem um ângulo exatamente de 90. Aqui menor, 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 menor e aqui exatamente 90. Aqui, certo? B. Possuem um ângulo reto. Todos têm pelo menos um ângulo reto. Esse aqui tem, tá aqui o ângulo reto dele. Esse daqui também tem. Mas esse daqui não tem. Então, não é comum aos 3. C. Todos os ângulos são menores que 90. Já vimos aqui que esse é 90 e esse é 90. Então, esse item já está errado. E D. Não apresentam características em comum, que é o item correto. Tá bom? Aguardo a atividade de vocês. Beijinho.